Meus amados irmãos, dando continuidade ao nosso culto, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Jó. Jó capítulo 42. Convido você a acompanhar comigo até o versículo de número 12, a parte A. A palavra de Deus diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, e sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto Dante o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Vamos orar? Pai amado, nós nos encontramos diante da Tua Palavra, e porque nós estamos diante da Tua Palavra, o nosso coração deve se aquietar. Cale-se toda a terra diante do Senhor. Ó Deus, que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo à presença de Cristo nesse momento. Que a palavra do Senhor possa ecoar pelos nossos ouvidos, atingir, ó Deus, a nossa mente e o coração. Que, ó Deus, nós não saiamos, ó Deus, desse momento cultico, vazios de Ti, mas que nós saiamos deste culto com uma resolução firme e clara de obedecer à voz do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia deste que eu sou humilde de graça e misericórdia pode expor a Tua santa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, edifique a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje eu gostaria de falar e pensar com vocês sobre o tema oportunidades nos piores dias. Grava aí. Oportunidades nos piores dias. Grandes oportunidades surgem nas piores ocasiões. Nós que estamos vivendo talvez o pior ano dos últimos 10 anos, nós que estamos vivendo uma pandemia, de uma crise sanitária, diante de uma pandemia que desse Covid, que já contaminou mais de 4 milhões de pessoas em todo o globo, mais de 303 mil pessoas. Isso é conta da quinta-feira, quando eu terminei esse sermão. Mais de 303 mil pessoas já morreram, mas hoje esse número é bem maior, já está aí
numa proporção maior. Essa crise sanitária que desencadeia e que desencadeará uma das maiores crises econômicas da nossa geração. Então, o pessoal mais antigo já viveu crises econômicas ruins, mas a minha geração vai enfrentar talvez a pior crise econômica da nossa geração. E junto com a crise econômica se desencadeará também provavelmente uma das piores crises humanitárias da história da humanidade. Meus amados, eu estava, em determinado momento, ouvi alguma pessoa comentando que 2020 não merecia ser contabilizado nos anos. Vou fazer agora, dia 30 de julho, 32 anos. Então, 2020 não vale, eu ainda continuo com 31 anos. Mas isso não é possível, porque 2020 está acontecendo. Nós não podemos deletar esse ano da nossa vida. Nós não vamos poder apagar esse ano da nossa história. O fato, amados, é que nós precisamos aproveitar o que tem de bom neste ano de 2020. E a pergunta talvez para você, e essa pergunta também está no meu coração, o que de bom eu posso tirar deste ano que está se passando? O que de proveitoso eu posso então angariar destes dias da qual eu estou passando? Amados irmãos, já disse alguém que é no momento das piores crises que as maiores oportunidades surgem. Já disse uma outra pessoa que algumas coisas não voltam para trás. São elas, a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Meus amados, está aqui, eu quero pensar com vocês sobre oportunidades grandes que nós temos nos piores dias, talvez, das nossas vidas. Quero pensar então sobre a vida de Jó. Eu li o capítulo 42 de Jó, mas eu quero pensar na vida inteira de Jó. Você sabe, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós não vamos mostrar essa projeção, mas se você quiser na sua casa acompanhar na sua Bíblia aí, se você voltar para o capítulo 1, você vai ter aí um breve relato da vida de Jó. Você acompanha comigo. Lá no capítulo 1, nós temos um relato, um diagnóstico, um testemunho de Deus sobre Jó. Deus havia, naqueles tempos, Jó que era o homem mais reto, mais íntegro, mais temente a Deus. Jó que era um homem com uma família muito bem estruturada. Jó que tinha uma preocupação intensiva no comportamento espiritual e na vida espiritual dos filhos. Jó que sacrificava a Deus porque ele temia que os filhos, nas suas reuniões particulares, pudessem ter tido algum comportamento contrário à vontade de Deus. Jó que não somente era um homem temente a Deus, íntegro diante dos homens, reto e se desviava do mal, mas era um homem também extremamente rico. Diz a palavra de Deus que ele era o maior dos maiores. Se você fosse classificar Jó nos dias de hoje, talvez ele ocuparia o primeiro lugar da revista Forbes. Multimilionário, cheio de riquezas, cheio de empregados, cheio de posses, cheio de bens. Jó tinha uma família perfeita, Jó tinha um emprego perfeito, Jó tinha uma vida perfeita. Mas, amados irmãos, em um determinado momento, quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, e aqui eu quero crer que filhos de Deus são os anjos nas regiões celestes, estava também no meio deles Satanás. E Deus pergunta para Satanás, de onde vem Satanás? E Satanás responde, de passear pela terra. E é Deus então quem toma a iniciativa de fazer uma pergunta para Satanás. Observastes o meu servo Jó? Você observastes aquele meu servo, porque ele é reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Então Satanás, respondendo aquela pergunta com uma grande ironia, ele responde, mas é claro, é sem motivo que Jó teme a Deus? Por acaso não cercastes, estudes a sebe da sua vida de bênçãos,
O que Satanás estava dizendo para Deus é que Jó só servia a Deus, só temia a Deus, só tinha um comportamento exemplar diante de Deus, porque Deus o abençoava com toda sorte de bênçãos. Jó tinha dinheiro, Jó tinha posses, Jó tinha empregados, Jó tinha uma família perfeita, Jó tinha uma vida perfeita, e é por isso que então ele temia a Deus. Então Deus disse para Satanás, constituindo Jó então como seu advogado, sem que Jó o soubesse, e disse para Satanás: pode tocar em tudo que Jó tem. E aqui no dia seguinte, num único dia, Jó perdeu todos os seus animais, todas as suas riquezas. Jó perdeu os seus bois, Jó perdeu suas jumentas, Jó perdeu suas ovelhas, Jó perdeu seus camelos. Os saquearam, mataram, o fogo do céu caiu, queimou tudo o que Jó possuía e seus empregados. O que sobrava era apenas um mensageiro. O mensageiro, vez após vez, chegava um mensageiro, todas as suas ovelhas morreram, todos os seus servos morreram. Outro mensageiro, todas as suas ovelhas, todos os seus bois morreram. Outro mensageiro, todos os seus camelos morreram, até que chegou um quarto mensageiro, trazendo a notícia mais cruel daquele dia. Jó e todos os seus filhos estavam reunidos, e bateu um vento oriental do deserto, derrubando toda aquela casa, e todos os seus filhos morreram. Naquele mesmo dia, Jó perdeu todos os seus bens, e Jó também perdeu todos os seus filhos. Em um único dia. Jó faliu em um único dia. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó então rasga suas vestes, ele joga cinza na sua cabeça e adora a Deus, dizendo: nu eu fui concebido e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E Jó não blasfemou contra Deus. Novamente então os filhos de Deus, e aqui eu quero crer que os filhos de Deus são os anjos se ajuntando na presença de Deus, e no meio deles estava Satanás. E Deus pergunta: Satanás, de onde vem? E Satanás responde: passear pela terra. E novamente Deus então questiona Satanás: Satanás, observastes o meu servo Jó, como ele é justo, como ele é reto, como ele é íntegro, como ele me teme, como ele se desvia do mal, ainda que tu, sem motivo algum, me incitaste contra ele. Então Satanás novamente lança de um ardil, e ele diz para Deus: pele por pele, e toca em tudo que o homem é, e veja se ele não blasfemará contra o Senhor. Jó acusa Deus, Satanás acusa Jó de amar mais a si mesmo do que a Deus. Então o Senhor permite então que Satanás toque em tudo na vida de Jó, na saúde de Jó. E Satanás então sai da presença do Senhor e toca na vida de Jó, tirando a saúde de Jó, e diz a palavra de Deus que cresceram tumores do alto da cabeça até a planta dos pés. Jó se tornou então um ser caquético, um ser pútrido, um aborto vivo, um homem mal cheiroso, um homem extremamente repugnante, um homem podre. E a única forma de consolo e alívio que ele tinha era de pegar uma telha e raspar os seus tumores para ver estourar as suas pústulas, para ver se ele tinha algum tipo de alívio. A sua situação era tão deplorável que até mesmo a sua esposa, observando toda aquela situação, ela diz para Jó: Jó, ainda conserva as tuas integridades, amaldiçoa teu Deus e morre. Alguns amigos de Jó, sabendo daquela situação, Zofar, Elifaz, Bildade, foram até o encontro de Jó. E Eliú foram até o encontro de Jó. E ali, ao encontrar aquele homem, aquele ser humano irreconhecível, eles se lamentaram, eles choraram, eles se condoeram, eles permaneceram ali durante 7 dias, sem falar um A, 7 dias e 7 noites, sem abrir a boca para consolar o Jó. E Jó apenas estava lamentando, e Jó estava apenas abrindo seu coração, e Jó estava então
questionando o porquê daquilo tudo está acontecendo. E então os amigos de Jó, que deveriam ser o azeite, o bálsamo do consolo, se tornaram então o vinagre na ferida da vida de Jó. Meus amados irmãos, percebam o quadro. Em um único momento, em um único período da vida de Jó, como diz então o reverendo Hernando Dias Lopes, Jó perdeu as 5 áreas mais importantes da vida. Ele perdeu as finanças, ele perdeu os filhos, ele perdeu o casamento, ele perdeu os amigos, ele perdeu a saúde. Jó perdeu tudo. Jó viveu os piores dias que alguém poderia viver. Mas, amados irmãos, mesmo a despeito de toda essa situação, Jó em nenhum momento, apesar de ele questionar o porquê que Deus estava fazendo aquilo com ele, apesar de Jó não saber o que estava acontecendo, apesar de Jó ter perdido a sua própria dignidade, o seu próprio amor próprio, apesar de Jó estar sendo acusado pelos seus amigos de ter cometido algum pecado, de que aquele sofrimento não era em vão, que aquele sofrimento era uma mão de Deus pesando por causa de um pecado escondido. Jó foi acusado de ser um pecador que não se arrepende, mas naquele momento todo, daquela situação toda, daquela circunstância toda, uma verdade então postulava e pulsava no coração de Jó. É a verdade que ele cria e se agarrava: mas eu creio que o meu Redentor vive. Meus amados irmãos, Jó falou, os amigos de Jó falaram, mas chegou um momento em que Deus falou. Quando Deus falou, todos se calaram. E Deus não respondeu mais nenhuma pergunta de Jó, porque Jó fez vários questionamentos por que ele estava naquela situação. Mas em contrapartida, Deus fez a Jó 68 perguntas. 68 perguntas discorrendo sobre os mais diversos assuntos, desde a criação até perguntando sobre o próprio ser de Deus, perguntas retóricas, perguntas da qual Jó não tinha a menor condição de responder, mostrando assim, Deus mostrando então a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade para aquele homem, dizendo que na verdade aquilo tudo não merecia a resposta que ele precisava, na verdade era confiar em Deus. Até que em determinado momento, então, Jó, ele se rende, ele se humilha diante do Senhor, ele põe a mão na boca e diz que não vai falar mais nada. É nesse contexto, então, que ele vai fazer essa confissão maravilhosa do capítulo 42. Meus amados, no pior ano da vida de Jó, mesmo que ele não entendesse em alguns por que ele estava passando por aquela situação, Jó retirou grandes lições e aproveitou grandes oportunidades nos piores dias. Talvez você esteja passando os piores dias da sua vida. Talvez você não entenda o que está ocorrendo, talvez você não entenda porque Deus está permitindo que aconteça o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que talvez diante de ti estão oportunidades que precisam ser aproveitadas por mim e por você. Eu gostaria então de discorrer sobre essas oportunidades. Meus amados, os piores tempos, os piores dias, as piores crises são tempos oportunos para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Observe comigo, no versículo de número 5, versículo número 4 e versículo de número 5. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus amados irmãos, eu quero que você se lembre do primeiro relato acerca de Jó.
quando é Deus quem diz que Jó é o homem mais temente, é o homem mais reto, é o homem mais íntegro, é aquele que se desvia do mal de toda a terra. E aqui no capítulo 42 nós estamos observando Jó dizendo que conhecia Deus apenas de ouvir. Meus amados irmãos, era um momento de crise, era um momento de desespero, era um momento onde as coisas estão complicadas e difíceis, que nos é oportuno conhecer mais de Deus. Porque foi por causa dessa situação, foi por causa dessa ocasião que Jó pôde então vislumbrar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Mesmo que Deus não respondesse a ele nenhum dos seus questionamentos, mesmo que Deus não respondesse a ele nenhuma das suas angústias, Deus se revelou de uma forma, para Jó, de uma forma que ele jamais havia conhecido a Deus. Meus amados, quando os discípulos... O primeiro momento em que os discípulos, quero chamar a atenção para o primeiro momento que os discípulos verdadeiramente se atinaram que Jesus era o Filho de Deus. Quando na ocasião em que Jesus os chama para atravessar o mar da Galileia e ir ao encontro do Gerazeno, ali naquele mar da Galileia, eles experimentaram uma tempestade. E Jesus está dormindo na tempestade, e os discípulos estão apavorados, e os discípulos estão temerosos, e os discípulos estão preocupados. O pânico toma conta do coração daqueles discípulos, a ponto deles desacordarem Jesus, dizendo: Mestre, não importa que morramos. Jesus então se levanta, não responde nenhuma pergunta, apenas questiona: por que não tendes fé? Então ergue as suas mãos e ordena que o mar se acalme e que o vento se cale, e os discípulos então começam a ficar apavorados, não por causa da tempestade, mas eles ficam apavorados porque eles não conhecem a Jesus. Tanto é que eles perguntam: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Observem que os discípulos só tiveram contato com esta divindade de Jesus sobre a criação. Olha, observe que os discípulos já haviam visto Jesus curar, pregar, ministrar, abençoar, mas só naquele momento de tempestade que eles puderam vislumbrar uma faceta que eles não conheciam de Jesus. Meus amados, talvez seja esse o momento de nós experimentarmos um conhecimento de Deus mais profundo. Há uma diferença muito grande, amados, entre achar que conhece e conhecer de fato. Meus amados, nós podemos ser iludidos pelo fato de que nós crescemos na igreja, nós já ouvimos inúmeras pregações, nós já lemos inúmeros livros, nós já lemos a Bíblia de capa a capa várias e várias vezes. Nós podemos ser iludidos pelo fato de que achamos que conhecemos a Deus, mas talvez você não conheça a Deus. Talvez você não conheça a Deus. Paul Washer fala uma frase muito tocante em uma das suas pregações. Ele diz que a quantidade de pessoas que estão na igreja irão para o inferno é assustadoramente grande, porque não conhecem a Deus. Meus amados, eu quero te convidar a pensar a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Será que você realmente se relaciona com Deus de fato e de verdade? Ou será que você tem sido enganado por você mesmo?
dia após dia, pela sua religiosidade, pela sua tradição. Porque meu pai é crente, porque minha mãe é crente, porque meus avós foram fundadores dessa igreja. Então eu não tenho que me preocupar, eu conheço a Deus. Mas, amados, isso não quer dizer muita coisa. E talvez Deus esteja permitindo que nós estejamos passando pelo pior momento da nossa história para que nós possamos, de fato, conhecê-lo de verdade. Meus queridos, o Senhor dobrou este mundo com um vírus microscópico conhecido. O coronavírus é conhecido desde 1957. Mas esse pequeno vírus, ele dobrou as nações. Ele paralisou o mundo. Foi Deus quem paralisou todas as coisas. Talvez para nos mostrar que o que nos falta não é tempo. O que nos falta é prioridade. Talvez para nos mostrar que o que nós necessitamos não são as coisas que este mundo nos oferece, mas é o alimento que vem dos céus. Talvez para nos mostrar que o nosso consumismo desenfreado é a tônica das nossas vidas. Talvez para nos mostrar que o centro da nossa vida não é Ele. Meus amados, que nós possamos agarrar essa oportunidade com unhas e dentes de conhecer mais a Deus, de nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, de nos aprofundar na prática da palavra de Deus, de nos aprofundar no relacionamento intenso e profundo de oração, de nos aprofundarmos numa experiência íntima, pessoal, particular com Deus. Talvez você pense que conhece a Deus, mas você não conhece a Deus. Nós estamos vivendo dias oportunos para conhecer a Deus de fato e de verdade. Jó termina o seu livro, termina essa fase da sua vida, dizendo: eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Mas nós temos aqui uma segunda oportunidade. A oportunidade de experimentarmos um quebrantamento mais profundo. Versículo 6, ele vai dizer: por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Queridos, quando Jó se aproxima diante de Deus, do ser de Deus, do conhecimento verdadeiro de Deus, tudo o que ele tinha, família, bens, filhos, riqueza, status, prestígio, saúde, nada disso valia a pena, nada disso era páreo com a glória de Deus. Ele está diante de Deus, o verdadeiro Deus, e ele se abomina. Ele diz que aquilo tudo que ele era, de aquilo tudo que ele tinha, de tudo aquilo que ele teve, de nada valia. Ele está diante de Deus com a boca no pó, quebrantado diante de Deus, humilhado diante de Deus. Meus amados irmãos, todas as vezes que alguém se aproximou verdadeiramente de Deus, este alguém saiu quebrado. Foi assim com Moisés, foi assim com Jacó, foi assim com Moisés, foi assim com Isaías, foi assim com Ezequiel, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com o apóstolo Pedro. Caíram prostrados no chão, clamando misericórdia diante de Deus.
Porque todas as vezes que nós conhecemos a Deus de fato e de verdade, nosso coração se quebra. Este é um tempo oportuno, amado, para que nós possamos realinhar o nosso relacionamento com Deus. E é tempo de nós conhecermos a Deus, e esse conhecimento de Deus precisa redundar em quebrantamento e arrependimento. É tempo de Deus nos humilharmos. É tempo de Deus nos quebrar. É tempo de Deus nos refazer, segundo a sua imagem e semelhança. Meus amados irmãos, como eu acabei de dizer, a nossa religiosidade, nosso costume, nossa tradição pode nos fazer cair numa mentira e numa cilada de que o que nós temos é bom, é suficiente. Veja que as mentiras que Satanás acusa a Jó, de que Jó adora a Deus por causa das bênçãos, de que Jó ama mais a si mesmo do que a Deus, às vezes se tornaram verdade na vida dos crentes. Às vezes pode se tornar verdade na minha vida e às vezes pode se tornar verdade na sua vida. Se ele relacionar com Deus apenas porque Deus abençoa, porque Deus dá saúde, porque Deus dá oportunidade, porque Deus dá chove de bênçãos, porque Deus dá as coisas. E amados, nós podemos correr o risco de apenas de acostumarmos com essa situação e acharmos que isso tudo é suficiente, de que isso tudo está bom. Mas não está bom, não é o suficiente. Achar que as bênçãos de Deus é o suficiente é dizer para Deus que a presença de Deus não é necessária, que a presença de Deus não é querida, que a presença de Deus não é almejada, que a presença de Deus é insignificante, de que se Deus nos abençoar, está tudo bem. Meus amados irmãos, nós precisamos aproveitar esse tempo para que ao nos encontrarmos, nos depararmos com a presença verdadeira de Deus, nós sejamos quebrados por Deus, humilhados por Deus e humildemente nos arrependermos. Arrependemos das nossas práticas, arrependemos dos nossos pecados, arrependemos dos nossos maus caminhos, arrependemos da nossa ganância, arrependemos da nossa religiosidade, arrependemos do nosso descaso com as coisas de Deus, arrependemos de nosso descaso com a obra de Deus, do nosso descaso com a presença de Deus. É tempo, meus amados irmãos, de nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Não se conforme com a forma como você se encontra. Deixa Deus te quebrar, e Deus possa nos quebrar, e Deus possa nos humilhar, e Deus possa nos reconstruir. Porque o que Deus quebra, Deus também é poderoso para levantar. O que Deus humilha, Deus também é poderoso para o exaltar. Amados irmãos, essa é uma necessidade porque diz a palavra de Deus em Tiago, que a chave para o nosso relacionamento com Deus é quebrantamento. Deus resiste aos soberbos, mas se dá a conhecer aos humildes. Nós temos aqui, queridos, uma terceira oportunidade. Nós podemos aproveitar estes dias tão difíceis, nos piores dias, grandes oportunidades. Nós temos aqui a terceira oportunidade que podemos vislumbrar, versículo 7 até o versículo 9. Oportunidade de intensificar a nossa compaixão e a nossa intercessão. Você observa do versículo 7 até o versículo 9, que num primeiro momento, Deus termina o seu diálogo com Jó, e volta-se para os amigos de Jó. Elifaz, Zofar e Bildade. Estes amigos de Jó
que no momento em que Jó precisou de seu maior consolo, eles foram o vinagre da maledicência contra aquele servo. E aqui Deus está dizendo para estes amigos de Jó que a ira de Deus se acendeu contra aqueles amigos de Jó por causa do comportamento nefasto, por causa do comportamento incompassivo, por causa daqueles conselhos que não procediam da boca de Deus para com a vida de Jó. Aqui, amados, eu quero tomar a liberdade de dizer as seguintes palavras. Nós estamos em tempos, os piores tempos da nossa geração, talvez, e nós nos depararemos com pessoas quebradas, nós nos depararemos com pessoas sofridas, nós nos depararemos com pessoas que estão na bancarrota, que perderão tudo. Meu Deus, queira Deus te usar para ser o braço compassivo da parte de Deus na vida dessas pessoas. Observe que a ira de Deus se acendeu sobre os amigos de Jó, porque eles não consolaram a Jó. Meus amados, tempos de crise, tempos difíceis, tempos de extrema dificuldade, são tempos que Deus levanta a sua igreja, o seu povo que conhece o amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor ágape, que o reverendo Evani falou hoje pela manhã, o amor que se desdobra, o amor que se doa, o amor que se lança, o amor que não leva em conta, o amor do crente precisa resplandecer nessa face desse mundo tenebroso, e isso precisa partir da minha vida, isso precisa partir da sua vida. Não fique esperando o próximo fazer isso. Tome a iniciativa de você ser um consolador das nações. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Vai ser tempo, amados irmãos, de você abrir a boca, trazendo palavra de consolo, trazendo palavra de Deus, trazendo palavra de graça, trazendo o bálsamo dos céus para a vida de alguém que perdeu tudo, que quebrou, que perdeu família, que perdeu emprego, que perdeu família, que perdeu saúde, que perdeu tudo. Talvez Deus vai te usar, é a oportunidade de você se intensificar em ser compassivo. Mas é a oportunidade também, amados, de intensificar a nossa vida de intercessão. E aqui eu quero observar com você, nesse texto de versículo de número 8 até o versículo 9, que Deus dá uma instrução, que os amigos de Jó tomem um novilho, sacrifiquem um novilho, mas que Deus apenas ouviria as orações de Jó, a intercessão de Jó. E Jó tinha todos os motivos para não interceder. O quê? Quando eu estava na magrela, na pior, os homens falaram mal de mim, me acusaram de adúltero, me acusaram de pecado, me acusaram de ser alguém que estava escondendo o pecado da minha vida. Eu não tenho motivo para interceder, mas, amados, a vida de intercessão precisa ser a vida do crente. Eu digo isso porque as nossas vidas de oração não quer dizer que seja vida de intercessão. Talvez é bem comum que muitas das nossas orações comecem falando de nós, depois passa para os nossos filhos, depois passa para as nossas finanças, depois passa para os nossos familiares em geral e depois volta para nós de novo. As nossas orações ali, no nosso círculo familiar, e olhe lá. Amados, nós precisamos encarar a nossa vida de oração como vida de intercessão. Intercessão pelos nossos amigos, intercessão por aqueles que não conhecem a Jesus, intercessão por aqueles que sofrem, intercessão por aqueles que padecem, intercessão por aqueles que nós não conhecemos, intercessão por aqueles que nós não vemos, intercessão pelos povos não alcançados, intercessão pelas famílias desestruturadas. Interceder, meus amados irmãos, em primeiro lugar, é um ato de amor. Você ama verdadeiramente, você intercede. Intercessão
É um ato de compaixão. Jó não tinha nenhum motivo para interceder pelos seus amigos, mas ele se compadece. Porque se ele não intercedesse, a ira de Deus se acenderia sobre Bildade, Zofar. E ele faz. Que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Jó se compadece e intercede. Mas a intercessão também demonstra o nosso relacionamento com Deus. O termômetro do nosso relacionamento com Deus é medido pela forma como nós intercedemos, ou pela quantidade que nós intercedemos. Porque Deus só aceita orações daqueles que se achegam diante dele com o coração contrito e quebrantado. Estes Deus não despreza. Mas, amados irmãos, é tempo então da gente tomar uma postura mais ativa na intercessão. Como está a sua intercessão? Como está a sua oração intercessória? Você tem orado pelos pastores? Você tem orado pelos presbíteros? Você tem orado pelos missionários? Você tem orado pela situação do nosso país? Você tem gastado tempo em colocar diante de Deus a situação difícil das pessoas que você nem conhece? Como está a sua vida de intercessão? É tempo e oportunidade de você aprofundar a intercessão. Amados, em quarto e último lugar, piores dias, as piores crises, podem ser tempo também oportunos para nós observarmos os milagres de Deus de uma forma particular. Observe que versículo 10 até o versículo 12, a palavra de Deus diz que mudou a sorte de Jó o Senhor. O mesmo Deus que havia permitido que toda aquela atrocidade, que toda aquela calamidade, que todo aquele infortúnio se abatesse sobre Jó. O mesmo Deus que permitiu que todos os filhos dele morressem, 10. O mesmo Deus que permitiu que os servos de Jó morressem, muitos. O mesmo Deus que permitiu que ele perdesse todas as riquezas. O mesmo Deus que permitiu que a sua esposa se voltasse contra ele. O mesmo Deus que permitiu que os seus amigos se voltassem contra ele. É o mesmo Deus que aqui agora está restaurando todas as coisas. Amados, nós passamos a vida inteira falando sobre Deus, falando sobre o ser de Deus, falando sobre os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus que nós mais gostamos são os incomunicáveis, de que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas, amados, talvez nós passemos a vida inteira sem crer que Deus pode operar transformações incríveis e extraordinárias na nossa vida. Mas é em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos complicados, que nós podemos experimentar em nossa vida particular, pessoal, o agir de Deus, o mover de Deus, a restauração de Deus. Mas, meus amados irmãos, eu quero que você entenda algo de extrema importância. Os momentos mais difíceis de Jó resultaram em perda da sua família, do seu casamento, das suas posses, da sua saúde, dos seus amigos. Mas o que Jó não perdeu foi a fidelidade a Deus, foi o temor a Deus. Aqueles tempos difíceis revelaram a consistência de Jó, revelaram o que estava no interior de Jó, revelaram o que era mais
caro para Jó. Jó não se preocupou, Jó não, embora ele amasse seus filhos, amasse sua esposa, amasse seus amigos, amasse ter aquelas posses, ter os bens, como não gostar de uma vida confortável, como não gostar de uma vida regalada, mas Jó entendia que o mais importante, o mais caro, o mais precioso, o mais valioso, a pérola mais preciosa, o tesouro mais grandioso, era o relacionamento que ele tinha com Deus, era a fidelidade com Deus, era a integridade com Deus, e isso ele não pecou, e isso ele não blasfemou contra Deus, e isso ele não perdeu. Os amados irmãos, nós podemos perder tudo, mas que nós não percamos a nossa fé, que nós não percamos a nossa fidelidade, que nós não percamos a nossa integridade, que nós não percamos o nosso coração puro, reto, santo diante de Deus, que nós não percamos, que nós não possamos perder o nosso relacionamento verdadeiro com Deus. É isso que é mais valioso, é isso que é mais caro, é isso que é mais precioso, é isso que precisa ser preservado. Quando Deus permitiu que todas aquelas circunstâncias se abatessem sobre Jó, revelou-se então onde estava o coração de Jó, e o coração de Jó estava na presença do Altíssimo, estava guardado pela mão do Altíssimo, estava guardado pela mão poderosa de Jesus. Amados, quando nós temos essa consciência, pode passar tudo, mas ainda continuaríamos sendo ricos. E amados, como Deus é um pai que se compadece de seus filhos, Deus é poderoso também para restaurar todas as coisas que porventura nós possamos perder nesses piores dias que nós estamos passando. Não se desespere. Deus pode restaurar a sua família. Não se desespere, Deus pode restaurar o casamento. Não se desespere, Deus pode restaurar as finanças. Não se desespere, Deus pode restaurar a saúde. Não se desespere, Deus pode restaurar a sua dignidade. Não se desespere, mas não perca a sua integridade diante de Deus. Tempos difíceis são tempos de grandes oportunidades. Quais são as oportunidades que Deus tem te dado nestes dias? Quais são as oportunidades que Deus tem plantado para você nesses momentos? É tempo de você fazer investimentos mais certeiros. Invista na sua vida espiritual. Invista na sua família. Invista na sua vida pessoal. Não perca tempo. Não perca oportunidades. Não deixa passar batido. Uma vez, pastor Ciência me disse, é um ditado comum, mas ele me disse algo que me abriu os olhos. Cavalo arriado, passa uma vez só. Grandes oportunidades estão diante da sua vida, mesmo que estejamos nos piores dias da nossa vida. Que Deus te abençoe.